Preciso ver aqui como é que eu faço para pegar o link do YouTube. Pode fazer. Lembra de ligar os nossos microfones, você já está online, tá bom? Depois que você fizer a introdução, aí você liga os microfones e abre lá para dentro. Uma boa tarde para você que está nos acompanhando. Hoje nós iniciamos a nossa série de estudos bíblicos. Hoje damos o pontapé inicial com o estudo sobre a carta, a Bíblia Sagrada. Para dar uma introdução aqui, antes que a gente comece, então, perguntas e respostas sobre questões acerca da Bíblia, algumas curiosidades para que você saiba. A Bíblia é um compêndio de vários livros, né? Escrita aí por cerca de 40 autores, tem 66 livros, diferentes culturas, diferentes épocas que pessoas viveram, escreveram estes livros, e a Bíblia tem algo especial. Graças à leitura que pessoas tiveram dela, muitas pessoas foram transformadas, o que torna a Bíblia, então, um livro tão especial. Vou convidar aqui o pastor Simei, que vai participar com a gente dessa transmissão, e também o Samuel, e a gente vai discutir sobre a palavra de Deus nessa tarde. Só ativando o microfone deles, incluindo eles aqui. Muito bem. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Samuel. A gente já teve uma breve introdução do tema que nós vamos estudar hoje. E aí o pessoal está com a gente aí para acompanhar. Vamos discutir sobre a palavra de Deus, então, com perguntas e respostas e versos bíblicos aí para compreendermos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar e o que torna ela um livro tão especial. Legal. Eu acredito que como nós estamos estudando a Bíblia, né? E a Bíblia essencialmente é um livro que fala sobre a salvação e sobre Jesus. Eu acho que é interessante a gente ver na Bíblia como Jesus considerava a Bíblia, como ele via a Bíblia, né? Acho que é interessante. Eu queria ler aí, então, para a gente iniciar, um texto aqui de João, capítulo 17, verso 17. Aqui na minha Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu acredito que, por este texto, Jesus, quando ele olhava para as Escrituras, ele entendia que a palavra de Deus era a verdade para nós, né? Então, eu tenho essa perspectiva de que, ao olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, assim como Jesus olhava para ela e via que ela era a verdade, eu olho para ela e vejo que ela é a verdade para nós hoje, né? Eu queria até comentar e ver se o Samuel pode falar para nós aí. Muitos estudantes da Bíblia hoje, eles leem essa verdade, essa palavra,
e nem sempre entendem, né? E como que a gente faz? O que a gente precisa fazer para entendê-la? O que necessitamos hoje para compreender esta palavra? Não sei se o Samuel pode falar, ou mesmo Natália pode comentar conosco. Como que a gente faz? Sobre como nós podemos entender a Bíblia, né? Lá em 1 Timóteo 3,16, fala que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Lá em 1 Timóteo 3,16, fala que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E também lá em 2 Pedro. Toda a escritura para a educação na justiça. E também lá 2 Pedro 1,21 também diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus pelo Espírito Santo. Então, se a Bíblia foi dada à luz de Deus e à luz do Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de estudar a Bíblia é orar a Deus e pedir aos ajuda do Espírito Santo. Legal. Tem uma história interessante aí no livro de Atos, né? De alguém que estava estudando a Bíblia e não estava compreendendo a Bíblia. E eu acredito que essa é a situação de muitas pessoas, né? Muita gente, ao ler a Bíblia, não compreende. E alguns até desanimam, né? E é interessante lembrar disso aí que o Samuel está falando, né? De nós pedirmos a Deus iluminação do Espírito Santo. Eu queria ler aqui Atos capítulo 8, né? Verso 26 aí, onde conta a história aqui de alguém que estava buscando compreender a Bíblia, mas não estava conseguindo entender ele, né? Então é interessante essa situação aí. Atos capítulo 8, verso 26, conta a história aqui de Filipe e o eunuco, né? Resumindo um pouco a história, diz que um anjo chegou até Filipe, pediu para que ele fosse até certo lugar, e o versículo 27 diz que ali havia um etíope, era o eunuco, um alto oficial de uma rainha, e ele estava estudando a palavra de Deus, o livro de Isaías, versículo 28 diz, e ele não estava entendendo. Aqui o versículo 30 diz que Filipe se aproximou dele e perguntou: você está compreendendo o que você lê? Você está lendo? E aí ele respondeu no versículo 31, né? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir junto com ele. E aí Filipe foi explicando para ele, e aí ele conseguiu compreender, porque as palavras que ali estavam sendo ditas no livro de Isaías estavam se referindo ao próprio Jesus, e Filipe aproveitou para apresentar Jesus para ele, né? Então, acho que é interessante que, às vezes, também a gente pode, alguém, um amigo, pode nos ajudar a compreender a palavra de Deus. Alguém que já tem mais uma vivência também pode nos ajudar a compreender o texto bíblico, né? Agora, Natália, existe uma maneira correta de estudar a Bíblia? De qualquer jeito? Como que a gente faz para estudar a Bíblia? Muito bem. Eu estou ouvindo meio em duplicidade o áudio de vocês, mas estou conseguindo acompanhar. Por mais que ela esteja aí seus compêndios e livros, né? Então, não está meio que em ordem cronológica. Então, é legal quando a gente tem alguém que possa nos ajudar, né? Temos pessoas dedicadas no estudo, pessoas que estão acompanhando estudos, então é legal quando a gente tem alguém que nos explique. Muitas pessoas que têm a curiosidade de compreender a palavra, mas não conseguem compreender sozinhas.
A gente viu até agora, bem legal, né? É preciso a oração, é preciso a presença do Espírito Santo para que a gente compreenda um livro que foi escrito por homens movidos pelo Espírito Santo. E é legal quando a gente tem alguém que possa nos ajudar na compreensão da palavra. É isso que aconteceu na história de Filipe e o eunuco, né? Compreenda um livro que foi escrito por homens movidos. E é legal quando a gente tem alguém que possa nos ajudar na compreensão da palavra. É isso que aconteceu na história de Filipe e o eunuco, né? Eu estou mudando de lugar aqui para ver se melhora um pouquinho aí essa... para não ficar tão repetitivo aí. Possa nos ajudar na compreensão da palavra. É isso que aconteceu na história de Filipe e o eunuco, né? Eu estou mudando de lugar aqui para ver se melhora um pouquinho aí essa... Eu tô ouvindo o áudio em tempo real e depois eu tô ouvindo ele novamente, ele tá cobrindo o que estava em tempo real. Será que está ligado o YouTube? Não está ligado. Veja se está ligado, vê se consegue desligar o YouTube que está ligado aí no seu computador, em cima. Agora parou. Ah, então tá. Agora sim. Estava ouvindo a nossa conversa aqui e ainda... ouvindo ela de novo. O YouTube estava repetindo lá para nós. Porque tem um pessoal que vai acompanhar no YouTube ali. Se tiver alguém que estiver entrando aí, a gente vai conversando também. Tá bom? Seria interessante a gente ir seguindo o estudo aí, né? Para a gente poder ir se conectando com as perguntas e com as respostas, para ter uma linha a seguir aí de raciocínio, né? Lucas 24, versículo 27, né, ele apresenta para nós aqui um fator interessante ali do estudo da Bíblia, né? Lucas 24, versículo 27, Jesus ele mostra para nós aqui uma maneira bacana de estudar a Bíblia. E eu acho que é interessante para a gente ter essa noção aqui de como Jesus, ele, ao definir um assunto, um tema, como ele buscava isso na palavra de Deus, né? Lucas 24, versículo 27, diz assim, que começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha ali o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então é interessante, quando a gente vai estudar a Bíblia, vamos imaginar que eu quero estudar sobre um assunto, um tema específico, eu buscar respostas na Bíblia, não apenas em um texto específico, né? Mas em toda a Escritura, eu buscar o que a Bíblia tem para me dizer naquele tema, naquele assunto ali, dentro daquela abordagem. Porque esse era o método que Jesus utilizava, né? A expressão aqui que ele usa, né? Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, era a maneira que eles utilizavam para falar de toda a Bíblia, né? Que eles utilizavam na época o Antigo Testamento. Então, os livros de Moisés eram o Pentateuco, né, e os profetas eram os demais livros. Então, é uma maneira interessante de estudar, né? E é mais ou menos o que nós vamos fazer aqui com essas lives, né? Vamos buscar dentro de um tema que estamos abordando. No caso, hoje estamos falando sobre a carta de Deus para nós, né? Buscar em vários textos da Bíblia o que a Bíblia fala sobre esta carta maravilhosa, né? Maravilhosa. A Bíblia fala que benefício tenho eu ao estudar a Bíblia, né? Porque eu posso ler outros livros, tem tanta literatura aí para a gente ler, né? Será que existe algum benefício aí ao estudarmos a Bíblia? Será que a gente poderia, dentro desse estudo aí, identificar alguns benefícios que a Bíblia pode trazer para nós, né? Nós temos alguns benefícios aí que a Bíblia nos traz, né? Por exemplo, em João, capítulo 5, verso 39, lá diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, aqui é Jesus falando, né? Esse é um dos benefícios. Nós podemos entender um pouco mais como Jesus foi e ver que a Bíblia toda fala sobre Jesus, né? E a Bíblia também pode nos trazer a vida eterna.
Então, passando um pouquinho ainda para o capítulo 8, 8:32. Aí. João 8:32 também diz que a Bíblia é a verdade. Então, estudando a Bíblia, nós também podemos entender um pouco mais sobre a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, e a Bíblia testifica de Jesus. Então, esse é um dos benefícios de nós estudarmos a Bíblia, que nós vamos conhecer a verdade da Bíblia e a verdade também que é Jesus. Legal, muito bom. Eu gosto desse texto que o Samuel citou aí, porque diz que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar, né? E a gente pode até se perguntar, mas eu estou preso em quê para ser liberto? Eu não estou numa cadeia, estou numa prisão, mas todos nós, de alguma forma, podemos estar presos, né, nas garras de Satanás, as garras do pecado, do vício, das drogas. E se nós realmente conhecermos a verdade de Deus pela palavra, Deus pelo seu poder, pode nos libertar, né? Ele pode nos libertar. Então, realmente, a Bíblia é uma... Eu gosto de Salmo 119, versículo 105, né? Que diz que a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Eu gosto de pensar que no caminho da vida nós podemos ser guiados pela palavra de Deus, porque ela pode nos guiar como uma lâmpada, como uma luz para o nosso caminho. Então, eu vejo isso como um benefício da palavra de Deus também, para nós. Uhum. Agora, o estudo ele segue com 2 Timóteo 3,16, e de tudo isso, quanto que ela pode ser confiável para a gente, né? Quanto da palavra ela pode ser confiável? A gente pode confiar em parte dela, algumas partes a gente não leva em consideração. 2 Timóteo 3,16, ele vai nos dar a resposta. Ela é lâmpada, mas que parte dessa palavra é só lâmpada, né? 2 Timóteo 3,16, ele linka, né, com 2 Pedro 1,21, que o Samuel leu no começo, né? Então, 2 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Que vai linkar com os outros versos, né? Ela é inspirada por Deus, e aqui deixou clara a resposta. A gente pode confiar em partes? Não, a gente pode confiar em tudo, porque toda ela é inspirada por Deus, né? E aí mostra em sequência, por se ela era inspirada por Deus, quais as utilidades que ela tem. Toda ela tem toda essa utilidade: ensino, repreensão, correção, educação na justiça, até linkando com os versos anteriores que a gente leu, para a própria salvação. Ela é útil nessas questões para nos levar ao principal objetivo, né, que é de nos salvar. Eu gosto bastante desse texto aí, Natália, porque aqui diz que toda a escritura, né, como você falou, ela é inspirada por Deus e ela tem uma utilidade. E qual a utilidade? Vai descrevendo aqui. Primeira utilidade, ela é útil para o ensino. Então, ela serve para nos ensinar. Nos ensinar o quê? O caminho da justiça, que vai falar lá na frente, né? O caminho da salvação. Agora, continua dizendo, ela é útil para o ensino, depois fala que ela é útil para a repreensão. E aí, algumas pessoas não gostam, né? Porque, em algum aspecto, a Bíblia ela pode nos repreender, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa que não está legal, ou que não é da vontade de Deus, a Bíblia vai dizer, não faça isso. A Bíblia, por exemplo, ela diz lá, não matarás, não diga falsos testemunhos, né? Então, algumas pessoas, eles gostam de estudar a Bíblia quando a Bíblia tem um ensino, quando ela fala de paz, quando ela fala de amor, mas quando ela repreende, as pessoas às vezes não gostam, né? E a gente tem que entender que faz parte do plano da palavra de Deus também nos repreender, né? Tem um outro texto que diz que Deus repreende e disciplina quem Ele ama. E ela continua dizendo que é para repreensão e para correção e para educação na justiça, né?
Então, ela tem um propósito. Propósito de nos ensinar, mas também de nos repreender, de nos corrigir e educar a gente na justiça para que a gente seja habilitado para as coisas de Deus. Eu acho esse texto muito, muito interessante, né? É bem interessante. Tem uma pergunta interessante aqui que diz assim, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Porque nós vimos lá, o Samuel tinha comentado no começo, né? Que lá em 2 Pedro, que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. E aqui a gente viu que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, os homens escreveram inspirados por Deus. Mas a Bíblia diz que tem uma parte da Bíblia que não foi escrita por homens, né? Então, que parte é essa da Bíblia que não foi escrita por homens, né? Vamos ler aqui, Êxodo capítulo 31, versículo 18. Esse é um texto bem interessante. Êxodo 31, verso 18. Aqui diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Olha que interessante, né? E uma conexão com o verso anterior que a gente leu, né? Quando a gente olha para as tábuas de pedras escritas ali, a lei dos 10 mandamentos, né? Ela tem algumas repreensões para nós, conselhos, ensinos, e que muita gente não gosta de receber, né? E, na realidade, são conselhos para nosso bem, para a nossa vida, para a nossa correção, para a nossa instrução, né? Nossa instrução. Será que tem mais benefício aí? Pode falar. Para nos guiar-nos no caminho que, aparentemente, pode ser um pouco apertado, né? Mas nos leva, enfim, à final vitória, né? É difícil. A gente pensa, acho que o primeiro pensamento que vem é de um pai para com seu filho, né? De uma mãe para com seus filhos, né? Não quer receber aquela repreensão, porque sempre acha que está no caminho correto, né? Mas lá, depois que cresce, eu digo por experiência própria também, de ouvir meu pai dizer muitas vezes coisas quando eu era mais jovem, eu não queria ouvir, mas depois eu vi que servia, né? Era para o meu bem, né? Imagine com Deus, né? Que é o detentor de todo esse amor, ele é amor, né? Imagine ele. Então, a repreensão dele não é para nos prejudicar, né? Não é porque não quer o nosso mal, né? Mas é para o nosso bem. Isso já é um benefício grande, embora não tenha muitos outros, e já é um benefício enorme, né? Verdade. Tem um texto aí interessante em Apocalipse, né? Não sei se Samuel pode ler para nós aí, Samuel. Apocalipse 22, verso 18 e 19, fazer um comentário ali, porque ali fala da proibição de a gente alterar a Bíblia, né? Alterar os escritos da Bíblia. Apocalipse 22, do verso 18 ao 20, diz, né? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, olha que interessante, né? O profeta aqui, ele faz uma advertência, né? De que Deus pede para que ninguém altere a palavra, nem tire e nem coloque, nem acrescente, né? Então, é uma advertência para aqueles que querem estudar a palavra, querem ministrar a palavra, saber que Deus pediu para não ser tirado nada e não ser colocado nada. Por isso que é importante a gente compreender o texto que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e a gente vê-la como um todo, né? Vê-la como um todo. Natália, quer comentar sobre Apocalipse 1, versículo 3? Apocalipse 1, 3. Reforçando o Apocalipse 22, o próprio Jesus também mencionou, né? Que não podia ser alterado nem um i nem um tio, né? Apocalipse 1, 3 diz assim: bem-aventurados
aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado é feliz o homem, né? Então, o Apocalipse está dizendo, feliz você vai ser, feliz será aquele que lê, que não só lê, né? Mas também o ouvir, e esse ouvir pode ser de várias formas, né? O ouvir a palavra da profecia, as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Além disso, a palavra ainda menciona passado, presente e futuro, né? E a gente compreendendo todo esse contexto de passado, presente e futuro, ler, ouvir, seremos felizes porque faz parte de um plano maior, que é o de nos salvar daquilo que Deus ainda tem pra gente lá pra frente, né? Não só pro agora. Nos prepararmos para agora, baseado no passado, no presente, para enfim concluirmos com o futuro que nos aguarda. É legal a gente pensar nesse texto também, né? Que há uma bênção, né? Para quem lê, para quem ouve e coloca em prática, né? Esse guardar aí é colocar em prática. Porque ao colocarmos em prática os princípios da palavra de Deus, nós vamos receber os benefícios, né, que ela pode trazer para nós, né? Os ensinos de paz, amor, de transformação que a palavra tem, ela vai vir a partir do momento que eu dedicar tempo lendo, ouvindo e colocando em prática, né? Porque se eu não colocar em prática, ela também não vai ter muito valor para mim, né? Se deixar a Bíblia aberta lá na estante, eu acredito que ela não vai trazer. Travou o vídeo do pastor. Ela tem para mim e para você, né? Travou o finalzinho, pastor, da fala. Bom, eu estava dizendo aqui que se nós não colocarmos em prática, ela não vai trazer o benefício para nós, né? Necessário. Alguma consideração final aí sobre esse tema? Samuel quer dizer alguma coisa? Natália? Se pudéssemos fazer uma recapitulação aí, né? Assim, um resumo de tudo, né? Então, a gente podia dizer que Jesus ele considerava toda a Bíblia, né? Quando ele explicava, quando ele lia, ele considerava toda a Bíblia uma forma adequada, talvez seja o modo com que Jesus utilizava ver toda a Bíblia, toda a Escritura, entender que ela foi inspirada por Deus, homens santos escreveram, né? E que vale a pena considerá-la como um livro para ensino, mas também para correção e para repreensão da nossa vida, né? Lembrarmos que ela tem uma bênção para nós, ela pode guiar-nos no caminho correto como uma luz, ela pode servir também como um meio de santificação através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a palavra pode nos santificar. Eu acho que é isso. Acho que vale a pena a gente gastar tempo meditando na palavra de Deus, porque era algo que Jesus fazia e vale a pena a gente desfrutar dos ensinos, dos princípios que ali são esboçados, né? O apelo que eu faço aí a cada um de nós, a quem vier assistir esse vídeo aí, é que tire tempo para a leitura da Bíblia, tire tempo para estudar, para ouvir e, acima de tudo, para reter os princípios e ensinamentos e colocar em prática. Aí. Bom, vamos terminar com uma oração. Samuel, olhe para nós aí, para nós terminarmos, concluirmos. Antes de nós orarmos, eu queria aqui ler um texto que está em João 14, 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós aprendemos aqui que a Bíblia é a verdade também é Jesus. A Bíblia tem escrita de Jesus. Então, quem dá essa paz é a Bíblia e Jesus também nos dá essa paz, né? Nós temos cada dia estudar a Bíblia e que o nosso coração se conforte lendo a Bíblia e cada dia mais nós tenhamos vontade de estudar ela, né? Então, agora nós vamos chegar nessa ponta e vamos orar, então. Querido Deus, querido Pai que está no céu, muito obrigado por mais esse dia de vida, que o Senhor nos deu com saúde aqui também.
Obrigado também por essa missão, que está sendo uma bênção na vida de cada um que está participando, e também vai ser uma bênção na vida de cada um que será ajudado por meio desses jovens que estão participando. Abençoe também esses estudos, as pessoas também que vão assistir, que o Santo Espírito venha sobre elas durante o estudo da palavra, e que o Santo Espírito também coloque na mente delas sobre a verdade que está sendo aqui falada. Abençoe a cada um de nós, que tenha um ótimo santo esse dia. Abençoe também a vida daquelas pessoas que perderam algum querido pelo coronavírus ou por alguma outra doença. Senhor, conforte o coração de cada um. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Até mais. Até o próximo vídeo aí. Até o próximo.